Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 14, diz assim a palavra de Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Podem sentar. Graças a Deus. Engana-se, irmãos, aqueles que acham, aqueles que cogitam que nós somos aquilo que nós vemos. Engana-se quem acha que a nossa vida se resume à nossa matéria, se resume ao nosso corpo físico, que o propósito da nossa vida se resume ao nosso trabalho, se resume aos nossos afazeres. Engana-se quem pensa assim. Por esses dias, ontem, se eu não me engano, a gente assistiu o filme... Ih, rapaz, deu ruim aí, hein? Pode passar. Engasgou. A gente assistiu o filme do Mamonas Assassino, né? Que está no cinema. Eu já conhecia a história. Eles morreram 2 meses antes de eu nascer, se eu não me engano, né? O Dinho, né? Que é o vocalista da banda, ele tem como objetivo de vida ser famoso. É o propósito da vida dele. Só que ele não calculou o que acontece depois da morte. Eu não vim aqui para condená-los, nem dizer se eles foram para o céu ou não. O grande ponto é que eles olharam para a vida dele, especificamente o vocalista principal, e ele falou, o objetivo da minha vida é esse, é ser famoso. Tanto que em um momento lá, retratado no filme, ele vira para o pai dele e fala, não falei para o senhor que eu ia ser famoso. Aí o pai todo arrependido, que não deu apoio, e não sei o quê, aquela coisa toda. A nossa vida ela não se resume no aqui e no agora. Ela não se resume ao que a gente vê. A nossa vida é muito além disso. Uma vez eu ouvi algo que ficou gravado na tábua do meu coração. Nós não somos seres carnais que passam por experiências espirituais. Muito pelo contrário. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência nesse corpo, nesse tabernáculo, nessa carne. Porque a nossa carne ela é passageira. Esse momento, essa vida, ela tem uma data de validade. Ela vai acabar. Ela tem um destino e o destino é a morte. Todos vamos encarar isso. Alguns, com medo de encarar a morte, procuram subterfúgio em ideologias e doutrinas que te dão uma expectativa de viver uma segunda vida aqui nessa terra depois que você morre. Só que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte vem o juízo. Ou seja, nós vamos morrer, e depois de morrer, eu não vou ter uma segunda chance aqui, num outro corpo, vivendo uma outra vida. Eu só tenho essa vida para viver. E essa foi a vida que Jesus me deu. Essa foi a vida que Jesus te deu. A gente cantou, o universo chora, o sol se apagou,
Eu tenho falado para os irmãos, reflita sobre o que você está cantando e louvando, ainda mais dentro da igreja. Olha como essa letra é poderosa. Ela está mostrando que no ápice da humanidade, qual foi o ápice? Jesus pendurado na cruz do Calvário. Quando deu a hora nona que ele morreu, aquele foi o ápice, porque ali não era um homem morrendo, era o Deus feito homem. O verbo que tinha se feito carne, que habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Foi esse que morreu lá na cruz. Esse foi o ápice da humanidade. O Cristo, o Deus, homem, morrendo. A Bíblia vai dizer que ficou tudo escuro, tudo foi tomado de trevas. O que é isso? O universo gemendo, o justo morrendo pelo injusto, o santo morrendo pelo pecador e pelo impuro. A criação reconheceu a majestade de Deus. Esse ápice da humanidade foi para que você tivesse uma oportunidade de viver uma vida sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Foi para que você, em algum momento da tua vida, tivesse esperança. E interessante que Paulo ele não está escrevendo para ímpios. Paulo não está escrevendo para descrentes. Ele está escrevendo para a igreja. Antes do versículo 14, vê comigo no 11, ele vai falar assim, olha só. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem no oculto, o se referir à vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas na luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ele está falando daquele pecado que a gente comete no nosso quarto, que a gente comete na nossa intimidade, ou que a gente comete longe de pessoas que sabem que a gente professa uma fé em Jesus Cristo. Basicamente, o que Paulo está dizendo olha só, você não pode compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Você não pode compactuar com o pecado escondidinho. Você não pode compactuar escondendo um pecado, um vício que você tem. Você não pode achar que é normal você ficar aí preso pelas drogas. Você não pode achar que é normal ficar preso no vício das drogas. Você não pode achar que é normal ficar preso no vício da pornografia. Você não pode achar que é normal ficar preso na mentira. Você não pode compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Sabe o que tu tem que fazer? O que, Paulo? Condena. E se afasta. Porque Jesus Cristo te salvou. Portanto, agora, eu digo para vocês, desperta, ó tu que dormes. Ressuscita-te dentre os mortos. O dorme aqui, irmão, não é de dormir. É uma espécie de eufemismo, sabe? Quando eu vou me referir ao meu pai que morreu, é que eu falo que ele morreu, né? Mas eu devia falar, meu pai faleceu. Por quê? É uma forma mais leve de você falar. Mas no final das contas, falecer e morrer é a mesma coisa. Para eles, o dormir, dentro desse contexto, e em outros contextos também, dormir e morrer é a mesma coisa. É só um eufemismo, uma forma mais branda, mais leve de falar. Paulo está dizendo assim, vocês foram resgatados por Jesus. Vocês foram separados para viver a igreja. Agora, deixa eu dizer para vocês aqui. Vocês não viveram essa fé. Vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2. Vocês estão sepultados no pecado. Vocês estão vivendo a vida de vocês a maneira que vocês querem. Então, olha para mim aqui. Desperta, ó tu que dormes. Ressuscita-te dentre os mortos. E olha só, e Cristo te iluminará. Primeiro ponto da nossa mensagem dessa noite, irmãos. Dormindo em morte. Nós precisamos olhar para essas obras que têm nos seguido, para esses pecadinhos
que estão impedindo o nosso crescimento espiritual, para esses vícios ocultos que a gente tem dificuldade de tratar, e expõe-os. O versículo 13, Paulo fala assim, olha, tudo que está na luz se manifestará. Está dizendo o quê? Para tocar trombeta? Para vir aqui e falar, olha, eu tenho um pecado nisso, naquilo outro? Não, irmão. Aqui não é catolicismo romano, aqui você não precisa vir e confessar nada para mim. Fica tranquilo. Você tem que confessar a Ele. Ele é que tem perdão para a tua vida. Ele é que tem perdão para a tua alma. Ele é que tem graça para você. Eu sei que tem pecado que você tem dificuldade. Eu sei que tem atitudes, vícios, condutas que você tem dificuldade de vencer. Eu sei que tem. Desde drogas, a pornografia, a prostituição, a lascívia, a imoralidade sexual como um todo, ao homossexualismo, o que for, irmãos. Não importa. Jesus tem perdão. Jesus tem graça para todos nós. Você não vai entrar aqui e vai ouvir que você é especial, que você é grande, que você é diferente, para no final eu te persuadir e tu colocar o teu dinheiro ali. Aqui eu não vou nem pedir o teu dinheiro. A única coisa que a gente vai fazer do início ao fim desse culto é falar, se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. O que importa não é o que está no teu bolso, mas é o que está dentro de você, é o teu coração. O que importa não é o que você pode dar, é o que você pode se tornar. Você pode se tornar um bem-aventurado, como está lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e tudo quanto fizer, prosperará. Bem-aventurado, feliz, despertado, ressuscitado. Reflete aí. Reflete nesse momento o que tem impedido o teu crescimento espiritual. Eu não vou saber definir, a menos que o Espírito Santo me revele. Mas eu não vou saber definir, dizer o que está atrapalhando individualmente a vida de cada um. Não vou saber. Mas o que eu sei é o que está aqui no verso 15. Lê comigo aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, insensatos ou loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando a gente olha para isso, irmãos, a gente está vendo um Paulo falando, olha só, olha como você está vivendo a tua vida, olha o que você está fazendo com aquilo que Deus resgatou para você, olha como você está administrando a transformação que Deus te deu, olha como Deus está fazendo com o coração regenerado, olha o que você está fazendo com a vida que Ele resgatou. Você era moribundo, você era escasso, você não tinha vida, talvez, por que não? Você estava em depressão profunda, você estava em ansiedade, você estava no leito de morte enfermo. Jesus Cristo foi lá, te salvou, te curou, te resgatou, te transformou, tirou os teus pés da lama e firmou na rocha que é o próprio Jesus. Jesus fez isso com você. Olha prudentemente como tu tem andado. Olha como tu tem vivido a tua vida. Não viva como nécio. Não viva como louco. Não viva como um insensato. Não viva como um imprudente. Mas viva da maneira correta. Remindo o tempo. Como assim? A gente precisa separar aqui a diferença entre viver e a diferença para sobreviver. Se você acorda, faz as coisas mecanicamente, sem uma motivação eterna, você está sobrevivendo. Agora, se você vive a tua vida olhando para Deus,
com o objetivo de glorificá-lo, você não sobrevive, você vive de verdade. Eu vou te dar um outro exemplo. Se você está num casamento onde o marido é completamente grosso, estúpido, se ele te agride, primeiro que se ele te agride, fica o recado, denuncia. Não cai na ladainha de uns pastores dizendo, não, você tem que continuar orando. Bater em mulher é crime. E os canalhas têm que ir para onde? Cadeia. Amém? Amém? Não caia nessa ladainha. É infidelidade quando um homem agride física e psicologicamente uma mulher. O recado está dado. Então, irmãos, quando uma mulher tenta viver com esse marido que bate, agride fisicamente, psicologicamente, como é que ela está vivendo a vida dela? Ela está sobrevivendo. Você vê um semblante triste. Você não vê um pingo de alegria. Você não vê um pingo de entusiasmo. Vai lá, faz a comida, limpa a casa, lava a roupa, mas faz tudo no automático. Faz tudo com medo de como vai ser a reação dele. Quando a gente está sem Deus, a gente está com o inimigo. A gente está com o diabo. E ele não é o marido bom. O marido bom, o noivo bom é Jesus. Ele é o marido mau. Ele é aquele que oprime. Ele é aquele que entra na tua mente e te acusa. Ele é aquele que quer te afastar para longe de Deus. Esse é o diabo. E como é que eu vou remir o meu tempo? Como é que eu vou aproveitar o meu tempo? Como é que eu vou fazer o meu tempo para a glória de Deus? Existem 3 pontos na nossa vida que a gente não pode negligenciar. Que Deus estabeleceu assim. E Ele quer que se cumpra dessa forma. Primeiro, família. Nós não podemos negligenciar o tempo com a família. Filhos, marido, esposa. Viver em família é tudo. Por quê? O Senhor vira para Adão e fala, olha só, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. Ele faz Eva, junta com Adão, e eles procriam. E o Senhor vira para ele e fala, olha só, sede fecundo e multiplicai-vos. Povoem a terra. E vivam família. Vivam unidos. Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, quando tu for ordenar alguém ao pastorado, quando tu for levantar alguém a pastor, olha algumas características, dentre elas, cuidado com aqueles que negligenciam a sua família, porque eles são pior do que os incrédulos e negaram a fé. Paulo, ele não dá um recado assim, cuidado com os adúlteros, porque estão negando a fé. Cuidado com os mentirosos, porque estão negando a fé. Ele fala, cuidado com aqueles que negligenciam a sua família. Você já viu? Tem muito casamento que está sendo destruído dentro da igreja, porque a mulher está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou ao contrário também, o marido é obreiro, é diácono, é pastor, está na igreja todos os dias. Mas na hora que o filho quer uma atenção, cadê o pai? Mas ele acha que está servindo a Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua casa? De nada adianta. Ano passado encontrei com um homem de Deus e ele tem um ministério na vida dele. Ele foi chamado para pastorear e ele vai pastorear. Se vai ser aqui, eu não sei. Tomara que seja. Ele virou para mim e falou, Vitor, já estava marcada a data que eu ia ser consagrado a pastor e ia seguir lá no ministério. Só que eu vi dentro da minha casa que eu estava perdendo a minha filha. Eu orei e entendi de Deus que eu devia dar um passo atrás, esperar o tempo da consagração para cuidar da minha família. Outros que foram consagrados, a família está toda destruída. Mas a dele não, está de pé, glorificando a Deus.
Ele negou aquilo que poderia ser uma vaidade na vida dele, que ele mesmo confessou era vaidade. E eu tinha que passar por um processo. Porque como eu vou cuidar da casa de Deus se eu não cuido nem da minha própria casa? Família. Segundo, relacionamento com Deus, irmãos. Você acorda, você toma café da manhã, você almoça, meio-dia, 1 hora. Chega de tarde, você lancha ou espera para de noite jantar. Queridos, não sei como é, mas você faz alguma refeição ou algumas refeições durante o dia, não faz? Deus tem te dado graça para isso. Glória a Deus por isso. A gente tem alimentado o físico, a carne, a matéria. Só que isso aqui vai passar. E eu não estou falando que não tem que alimentar. Alimente. Alimente. Alimente bem. Só que o teu espírito, ele não pode ficar fraco. O teu espírito, ele não pode ficar sem alimento. O teu espírito não pode ficar sem Bíblia. O teu espírito não pode ficar sem um jejum. O teu espírito não pode ficar sem oração. Você já viu como você toma tanta decisão, mas tanta decisão que no final você quebra a cara? Eu vou te falar o porquê. Eu nasci ouvindo, eu cresci ouvindo e vou morrer falando. Hora de decisão é hora de oração. Você vai tomar uma decisão, irmão, só que tu não tem relacionamento com Deus, tu vai tomar a decisão que é melhor para você. Olha, ó, Ló, tem aqui e tem as Campinas do Jordão, para onde você vai? Ló olhou e falou, eu vou para cá que tá mais bonito. Chegou lá, Sodoma e Gomorra, mulher virou estátua de sal. Porque não orou, porque não buscou a Deus, porque não viu que era melhor para ser feito e não se preocupou em glorificar Deus, porque não tem relacionamento com Deus. Toda decisão que você toma, que você não ora, eu cravo e afirmo para você, sem medo de errar, você vai quebrar a cara. Vitor, mas eu estou tendo sucesso nos negócios. Vitor, mas eu estou crescendo, eu não estou falando disso, irmãos. Quando você toma uma decisão, onde Deus não está no negócio, aquela decisão tem uma chance muito grande de te afastar de Deus. Pode ser uma decisão de trabalho, pode ser uma decisão de empreendimento, tu pode ficar milionário. Mas se você sair da presença de Deus por causa disso, esse dinheiro é o dinheiro mais maldito que existe. Dinheiro nenhum pode comprar o teu relacionamento com Deus. Pode comprar a tua vida com Deus. Pode comprar a obra que Deus tem na tua vida. Eu prefiro morar num barraco cheio da presença de Deus do que uma mansão vazio e sem o Espírito Santo na minha vida. Não estou fazendo apologia à pobreza. Só estou colocando aquilo que é mais importante no lugar que deve estar. Em terceiro lugar, a igreja. Como é que você vai remir o tempo? Como é que você vai agir com sabedoria em relação ao tempo? Muito simples, queridos. Muito fácil. Você vai olhar para a igreja, que é a obra missionária de Deus aqui na terra, e você vai se dedicar a ela com sabedoria. Você vai orar e vai falar assim, Deus, aonde o Senhor quer me usar ali dentro? É evangelizando? É fazendo visita nos lares? É falando do teu amor? É limpando a igreja? É tocando? É pregando? Aonde, meu Pai? Mostra para o pastor, mostra para o líder. Mostra, meu Senhor. Eu quero contribuir com o teu reino. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando do teu sustento. Eu estou falando da tua ação e da obra que Deus tem na tua vida. Todos temos uma obra. Todos temos. Todos fomos chamados. Nós só temos que nos dedicar. E Paulo, ele é bem enfático. Olha, reme o tempo. Cuida do tempo. Trata bem o tempo. E viva a vontade de Deus. Olha só o que ele vai falar no 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, olha só,
Olha para aquilo que é a vontade de Deus na tua vida. Olha para aquilo que é o que Deus quer para a tua vida. Tá bom, Paulo? O que é que Deus quer para a minha vida? O que Deus te revelou? A gente fica às vezes atrás da revelação, né? Às vezes não é revelação, é revelamento, né? É um negócio meio estranho. Eis que te digo de mim mesmo. O que tu diz? É mistério. Então, tu não tem nada para dizer. Eis que te digo. Deus me revelou o quê? É mistério. Ué, então não revelou nada, irmão. Tem uma revelação que ela é milenária e é bíblica. Paulo vai falar, a vontade de Deus é que você não se embriague com vinho, mas que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. O vinho, a bebida alcoólica, as pessoas vão beber para quê? Para esquecer dos problemas, não é? Pode assistir série, filme. É isso que eles vão retratar. Camarada vai no bar, pede 1, 2, 3, 4, 5, e ele está lá conversando com garçom, barman, não sei. Ele está lá conversando e está botando para fora todos os problemas que o levaram até ali. Com o crente é diferente. O vinho domina o crente. O crente não. Está repreendido. O vinho domina o ímpio. O espírito domina o crente. Porque aqui na igreja, aqueles que são crentes não vão depositar as suas misérias, os seus lamentos, as suas dores no bar. Vão depositar em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. E o teu pai que te vê no oculto, ele te recompensará publicamente. Quando nós temos essa intimidade e proximidade com Deus, nós não vamos para as drogas, nós não vamos para a maconha, nós não vamos para a cocaína, nós não vamos para a bebida, nós não vamos para o vinho, nós vamos para os pés de Jesus. Todos aqueles que me ouvem, há esperança no Espírito, não no vinho, não na bebida, não na embriaguez, mas somente em Jesus. Sendo grato sempre. Para de murmurar, irmão. Pecado maldito que a gente normalizou. Murmurar e reclamar. Ah, tá difícil. Não tem problema se tá difícil. Ah, mas não dá. Ah, mas o meu marido. Ah, mas a minha esposa. Ah, mas essa enfermidade está enfermo. Traz aqui que a gente ora e vai sair curado em nome de Jesus. Ah, mas a prisão. Ah, mas a pessoa está cativa. Não tem problema. O Espírito do Senhor Jeová que estava sobre Jesus está sobre nós. E Ele nos ungiu para curar enfermos, para expulsar demônios e desfazer toda a obra do diabo. Mas não reclama não, irmão. Não murmura não. Não murmura não. Levanta a tua mão para o céu e agradece que Jesus te salvou e está te dando sabedoria para tu cuidar da tua vida, remir o teu tempo, para tu viver a igreja, para tu viver tua família e para tu viver um relacionamento genuíno com Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. O Senhor nos abençoe por essa mensagem. Em nome de Jesus, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor.